Mais um desafio na montanha que o Palmeiras tenta escalar para ser campeão brasileiro. Enfrentar o Flamengo no Maracanã promete ser o jogo mais difícil dessa sequência final de campeonato e hoje a gente vai entender o que esperar taticamente desse jogo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar a parte tática desse primeiro confronto entre Abel Ferreira e Tite. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras promete ser um grande jogo e sem dúvidas um jogo muito importante pro Palmeiras. Então vem comigo e se você gosta de análise tática, já começa se inscrevendo aqui porque tem análise tática toda semana aqui no canal e eu tenho certeza que você vai curtir. Muito bem, meus amigos, foram só 5 jogos desse Flamengo sob comando do Tite, tá? Então não preciso nem falar que ainda é pouco pra gente cravar qualquer coisa, né? E como o Tite testou coisas diferentes, dinâmicas diferentes ao longo desses 5 jogos até aqui, nada impede dele tentar surpreender, dele fazer alguma alteração no que eu vou falar aqui pra vocês pro jogo contra o Palmeiras. E também não preciso nem falar, como vocês já sabem, que esse Flamengo encara todo jogo contra o Palmeiras com um pouco mais de seriedade, né? Meio que como uma final ali, então claro que eles devem vir com a intensidade maior, com uma concentração maior também. Mas o que é interessante e já dá pra gente adiantar aqui, claramente o Tite nesse início no Flamengo tem buscado um equilíbrio, tem tentado fazer um Flamengo um pouco mais equilibrado, sem fazer nenhuma loucura, sem arriscar muito, então utilizando um 4-2-3-1 como uma formação base, uma saída de bola envolvendo muitos jogadores para ter mais segurança, né, até num possível contra-ataque do adversário, subindo o bloco de marcação só em momentos específicos, então é ainda um time claro em desenvolvimento, mas que tá buscando ser um pouco mais equilibrado nas mãos do Tite, tá? E, inclusive, um detalhe muito interessante, uma curiosidade, em todos esses 5 jogos do Tite até aqui no Flamengo, o Flamengo saiu na frente do placar em todos os 5, em todas as 5 partidas. Em 3 delas, o Flamengo não tomou gol e conseguiu sustentar a vitória, só que quando tomou gol, tomou a virada e perdeu esses outros 2 jogos, então já é uma informação valiosa aí pra vocês. Isso porque vocês sabem da força mental que tem o Palmeiras, né, da capacidade que tem esse time, e por isso eu acho que o Palmeiras tem sim condições de conseguir um bom resultado por lá. E deixa eu falar um negócio pra vocês já agora, lá na KTO a odd para o gol do Endrick está 3.33 e eu tô achando essa odd uma maravilha, então eu vou sim fazer a minha apostinha no gol do Endrick porque a fase dele está maravilhosa, convocado pra seleção, vou apostar aqui meus 5 reaisinhos no gol do Endrick contra o Flamengo. Isso porque a KTO é patrocinadora deste vídeo aqui e você pode usar o nosso cupom VERDÃO para garantir 20% de bônus lá no seu primeiro depósito. É só ir lá fazer sua conta no link que tá aqui na descrição e usar nosso cupom que o bônus tá garantido, fechou? Lembrando, claro, que é para se divertir, certo? É para brincar, nada de apostar o dinheiro do aluguel, pelo amor de Deus, mas se você gosta de aposta, se você quer apostar nesse gol do Endrick ou em qualquer outra coisa, qualquer outro resultado aí do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro ou do que for, você pode ir lá usar o cupom, porque afinal de contas são parcerias como essa que nos permitem produzir ainda mais conteúdo para vocês. E agora, meus amigos, eu quero seguir a análise desse time do Flamengo analisando setor por setor, porque pelos nomes a gente já consegue visualizar alguns comportamentos importantes e o que esperar na quarta-feira. Então, como eu disse, o Flamengo tem usado como base um 4-2-3-1 e começando ali pela defesa, essa linha de 4 não deve mudar, certo? A gente tem o Mateuzinho e o Ayrton Lucas ali nas laterais, com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira na zaga, o Rossi é o goleiro e detalhe, o Rossi participou bastante da construção de jogo na vitória contra o Fortaleza, então esse é um detalhe que a gente já pode esperar na quarta, ele ativo na saída de bola também. Outro detalhe importante de observar nessa linha de defesa é como os laterais vão se portar, porque já tiveram jogos com o Tite que os laterais chegaram muito à linha de fundo, pisaram muito na área, como foi na estreia contra o Cruzeiro, por exemplo, mas contra o Fortaleza a gente já viu os laterais um pouco mais construtores, chegando um pouco mais por dentro. Então entender isso é muito importante, como que o Flamengo vai usar isso contra o Palmeiras, se vai usar os 2 laterais espetados, os 2 laterais construindo por dentro, ou um mais espetado, o outro um pouco mais recuado, né, Ayrton Lucas e Mateuzinho ali, entender isso é importante, porque isso pode dar também um mapa de onde vão estar os espaços para o Palmeiras contra-atacar a partir do momento em que recuperar a bola.
E aí quando a gente vai para a dupla de volantes, tem uma dúvida importante aqui em alguns espaços que podem surgir, que é muito importante a gente ficar de olho, porque o Tite tem usado o Thiago Maia como um camisa 5 e o Pulgar como um camisa 8, né, vamos separar dessa forma, só que o Thiago Maia tá suspenso, ele não joga, e aí tem algumas alternativas. Se ele recuar o Pulgar para ser esse camisa 5, ele pode entrar ali com o Gerson ou o Vitor Hugo como o camisa 8. O Vitor Hugo, ele traz um pouco mais de equilíbrio defensivo, mas eu acho que ele tá um pouco atrás nessa fila aí na cabeça do Tite. O Gerson não tem feito grandes partidas jogando nessa função específica, então se essa for a escolha do Tite, se ele escolher entrar com o Pulgar como um 5 e o Gerson sendo um segundo volante, sendo um camisa 8, é muito importante o Palmeiras ficar de olho, porque o Pulgar pode acabar ficando sobrecarregado ali, nessas costas do meio campo do Flamengo, pode acabar aparecendo espaços importantes para o Palmeiras infiltrar, acionar Veiga, acionar Endrick, acionar Breno Lopes e por aí vai. Ou uma outra alternativa pro Tite, se ele quiser manter o Pulgar nessa função de 8, é usar o Rodrigo Caio como um volante. Pois é ele que tem entrado no lugar do Thiago Maia nos últimos jogos, mas claro, tem uma questão de ritmo de jogo, de adaptação também, né, porque ele já fez essa função outras vezes, mas não é a mesma coisa, né, então vamos ficar de olho nessa possibilidade também do Rodrigo Caio ser um camisa 5, de qualquer forma é importante a gente se atentar a essas movimentações. Quando chegamos aos pontas desse 4-2-3-1, outras questões importantes. O Cebolinha com certeza vai ser titular, afinal de contas o Bruno Henrique tá suspenso mais uma vez, só que pela direita o Luiz Araújo jogou e foi bem contra o Fortaleza, então ele pode ganhar essa vaga, mas o Gerson já jogou por ali com o Tite também e foi bem jogando aberto por ali, sendo uma espécie de falso meia, vamos dizer assim, um meia que vem um pouco mais por dentro, participa um pouco mais da construção, então essa dúvida é importante também. Se jogar o Luiz Araújo, a gente vai ter um ponta mais agudo, mais de 1 contra 1. Se jogar o Gerson, é um ponta mais armador, mais construtor, que vai liberar muito o corredor direito para o Mateuzinho ultrapassar. E eu estou falando tudo isso porque tudo isso influencia nos encaixes de marcação do Palmeiras, como a defesa do Palmeiras vai funcionar diante dessas movimentações, mas eu já chego nisso. Antes, é importante a gente citar quem tá faltando nesse time, que é o camisa 10 e o camisa 9, Arrascaeta e Pedro, e aqui eu nem preciso me alongar, né, não preciso ficar falando da qualidade técnica desses jogadores, da capacidade de criar jogadas, de finalizar jogadas, de ser uma ameaça constante. Mas se vale atenção para mais um detalhezinho, as movimentações dessa dupla, tá? Porque eles podem, por exemplo, cair pro lado em que a jogada está sendo construída, infiltrar em diagonal, abrir espaço para outros companheiros, então essas são movimentações que podem dar uma bagunçada na marcação do Palmeiras, eu acho que vale esse adendo pro Palmeiras ficar esperto nesse sentido. E falando em marcação, agora sim, isso é muito importante porque no jogo contra o Botafogo no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu encaixar a marcação e a gente viu o resultado que aquilo deu e o quanto o Palmeiras teve que suar para correr atrás do resultado, então é muito importante que o Palmeiras entre com a marcação encaixada nesse time do Flamengo. Então observem esse cenário de ataque do Flamengo contra a defesa do Palmeiras, esses posicionamentos aqui, porque tem algumas perguntas que eu vou deixar para vocês observarem no jogo, refletirem, mas que só o Abel pode responder. Então veja só, o Abel vai planejar pro meio campo do Palmeiras encaixar no meio campo do Flamengo, ou seja, o Veiga marcar o volante, o Rios marcar o camisa 8 e o Zé Rafael marcar o Arrascaeta? Se sim, e quando esses meio campistas infiltrarem, saírem da posição, os meias do Palmeiras vão seguir ou vai ter que rolar uma comunicação ali para trocar a marcação com outros jogadores? Outra coisa, e os laterais do Flamengo, quem vai marcar? Vão ser Breno Lopes e Endrick? Ou o Palmeiras vai adiantar um dos alas para marcar um dos laterais, como fez no segundo tempo contra o Botafogo e deu certo? E se adiantar um dos alas, quem é que vai marcar os pontas do Flamengo? Se o Gerson jogar aberto, como é que vai funcionar a marcação se ele vier flutuar por dentro? Vai seguir ele ou vai trocar de marcação? Vai ter que ter aquela comunicação que eu falei. Todas essas são perguntas pertinentes e que quando eu faço assim de uma vez, parece que é tudo uma grande confusão e que o Palmeiras tá perdido, mas calma, não é bem assim.
Primeiro porque tanto esse time quanto o Abel já demonstraram que sabem lidar com esse tipo de situação, esse tipo de adversidade, um time que tem a qualidade técnica que o Flamengo tem. Segundo, porque o próprio Flamengo já demonstrou problemas nesses últimos jogos com o Tite em alguns momentos e problemas diferentes. Muitas vezes, por exemplo, a saída de bola lenta, né, uma saída muito horizontal, ou seja, lateral toca pro zagueiro, que toca pro zagueiro, que toca pro lateral, que volta pro zagueiro, sabe? Não tem muito passe vertical, em alguns momentos surgiu esse problema. Ou também espaços pelo lado esquerdo, ali quando tem o ponta mais o Ayrton Lucas, que é um lateral que sobe bastante, pouca intensidade de alguns jogadores na marcação em alguns momentos, uma dificuldade contra a marcação individual do adversário na saída de bola, que é uma coisa que o Palmeiras costuma fazer. Terceiro, que todo risco grande que o Flamengo tomar no ataque vai impactar na defesa, porque o jogo de futebol é cíclico. Então, se os laterais atacarem juntos, por exemplo, pisarem na área, com mais infiltração do volante, pode esvaziar essa transição defensiva do Flamengo e dar espaço para o contra-ataque do Palmeiras, principalmente se esse camisa 8 for o Gerson, como eu falei. Pontas muito agudos pelo Flamengo podem gerar uma distância grande entre o ponta e o lateral ali na marcação. Pode ser um espaço que o Palmeiras aproveita também. Na marcação que o Flamengo faz em 4-4-2, o Pedro e o Arrascaeta, que são os dois jogadores ali da frente, eles não têm intensidade para pressionar a saída de bola do Palmeiras o jogo inteiro. Então, em algum momento, a gente pode ficar confortável ali para sair jogando, ter um pouco mais calma, ter uma posse um pouco mais longa. E aí eu deixo mais uma vez para vocês esse encaixe na tela de Palmeiras atacando e Flamengo defendendo para vocês visualizarem e a gente entender que cabe ao Palmeiras também impor a sua qualidade em ataque posicional, forçar os 5 jogadores ali contra a linha de 4 do Flamengo, aproveitar os intervalos entre lateral e zagueiro do Flamengo, entre ponta e volante do Flamengo, aproveitar essa superioridade numérica na última linha e também na saída de bola, né, como o Palmeiras sai ali com 3, mais 1 ou 2 volantes, deve ter uma superioridade numérica nessa saída. O Flamengo é muito bom individualmente, tem buscado um equilíbrio com o Tite, como eu disse, joga em casa, mas ainda é um time em formação, enquanto o Palmeiras é um time com um trabalho já de 3 anos com o Abel. Em resumo, não é fácil, tá? Deve ser o jogo mais difícil do Palmeiras daqui até o fim do campeonato, pelo menos no papel, mas temos sim plenas condições de sair de lá com um bom resultado e você também tem plenas condições de deixar um like nesse vídeo, certo? Se você está aqui até agora comigo, significa que você curtiu a análise, então deixa o like, é de graça, é só um clique e me ajuda muito. Tô esperando também a sua participação aqui nos comentários, comente o que você tá esperando pra esse jogo, se você confia na vitória do Palmeiras, num empate talvez, o que você achou da análise, comente aqui embaixo e não se esqueça que quarta-feira, logo depois da partida, tem análise pós-jogo aqui no canal, como sempre, eu vejo vocês lá, então não esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais nenhuma análise daqui pra frente. Fechou, meus amigos? No mais é isso, obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.